boa tarde. Hoje o Pedro Mariano não pôs o pica-pau, mas pôs o dedinho na campainha pedindo licença aí para você abrir a porta da sua casa para a gente entrar. Mais um Falando Nisso nessa quarta-feira, o primeiro dia do mês de fevereiro, mês de carnaval, mês de fim de horário de verão. Tem tanta coisa acontecendo e a gente espera sempre a sua ligação, sua mensagem de texto, sua participação. Afinal de contas, o que faz o Falando Nisso é você. Suas dúvidas, sua opinião, sua sugestão de pauta, é muito legal, né? E o que faz também são os concursos, a gente adora premiar todo mundo de casa. E agora, em fevereiro, na semana que vem, dia 6 de fevereiro, tem o Quero Meu Sorriso de Volta. Nós vamos devolver o seu sorriso, sua autoestima. Você que tá banguelinho, precisa de um implante e não tem como pagar? Ah, vai ficar fácil, dá uma olhada. Vem aí o concurso que vai mudar a sua vida. Quero meu sorriso de volta. Um implante completo. Já pensou? Poder sorrir sem ter vergonha? Recuperar sua autoestima? Quero meu sorriso de volta. A partir do dia 6 de fevereiro no Falando Nisso. Fique ligado. Muito legal, né? Então, dia 6 de fevereiro, na próxima segunda, a gente vai explicar passo a passo como você, de repente você quer presentear alguém, como é que você pode receber um implante completo do Falando Nisso. Muito legal, né? Bom, antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, a gente vai para a nossa mensagem. Aquela mensagem que é sempre bom para a gente ter no nosso dia a dia, que é sempre bom a gente guardar para as nossas vidas. E a gente vai falar sobre o futuro, sobre o amanhã. Você sabia que o futuro mais brilhante, aquele de mais sucesso, é baseado num passado intensamente vivido? Aquele passado, o ontem que você viveu intensamente? Porque você só tem sucesso na vida, olha que palavra bonita, você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado, os seus erros e as suas decepções do passado. Não fica se cobrando, não espera perdão de ninguém. Quando você se perdoar, o seu futuro vai ser mais brilhante. Porque a vida é curta, mas as emoções que nós podemos deixar, essas sim, duram uma eternidade. Não importa se seu ato durou um segundo, um minuto, uma vida inteira. Isso é uma eternidade, tá? E quando a gente fala eternidade, a gente nunca se lembra, Pedro Mariano, principalmente em relação à saúde, que o amanhã também tem que ser construído com os cuidados que a gente toma hoje. A gente já falou sobre esse assunto, mas muita gente ligou e mandou e-mail para o Fale Conosco, dizendo assim, Sol, equipe do Falando Nisso, eu estou desesperada, porque eu tenho uma guerra para vencer e não consigo. É a guerra contra o cigarro. Como vencer essa luta? Quais os perigos do cigarro no nosso organismo? O que ele pode fazer com a nossa vida, não só orgânica, mas o que acontece aqui dentro, quando a gente precisa do cigarro? Ele está aqui com a gente, estava com saudade dele, Dr. Douglas Carlyle, que é pneumologista. Obrigada, Dr. Douglas, pelas suas orientações que eu já recebi lá fora. Aliás, o Dr. Douglas, ele trouxe umas fotos, eu já vou avisar o pessoal de casa. Não são fotos bonitas da gente ver. São fotos pesadas do que acontece com o nosso organismo em relação ao cigarro. Então, se tiver uma criança na sala, é bom tirar, etc e tal. Mas a gente não quer agredir com isso. A gente quer fazer um alerta e prestar serviço, né, Dr. Douglas? Assim como nos maços de cigarro, né, aquelas fotos que a gente vê, a gente vai colocar algumas coisas aí, porque eu não tinha a mínima noção do que isso podia acontecer. E hoje, falando nisso, estou aprendendo muito também. Antes da minha primeira pergunta, doutor Douglas, já tem gente na linha querendo falar com o senhor. Boa tarde. Não precisa se identificar quem não quiser, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, Sol. Você quer dar seu nome, minha linda? Milena. Oi, Milinda. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a minha mãe. Então, ela tem 42 anos e ela fuma. Faz bastante tempo já. Aí ela sente a mão dela formigar, ela sente o corpo dela formigar e às vezes adormece. E eu queria saber se pode ser isso, né, o cigarro. Tá bom, minha linda. Deixa eu fazer outra pergunta. Ela geralmente fuma perto da família ou ela se afasta para fumar? Às vezes ela se afasta. Às vezes, né? Sim. Tá, eu fiz essa pergunta por causa do fumante passivo. Mi, obrigada pela sua pergunta. A gente vai tentar dar uma orientação, tá bom? O que o senhor tem para dizer para a Milena, doutor Douglas? Bom,
Uma série de doenças ou mesmo problemas até emocionais podem justificar esses tremores, essas parestesias, esses formigamentos. Não obrigatoriamente o tabaco. Não é uma coisa frequente relacionada ao tabaco, a não ser uma questão emocional, uma questão de estresse, de ansiedade. Ela pode estar manifestando de repente a ausência, os tempos sem fumar, os momentos, né, que fique sem fumar, com manifestações físicas. O que ela tem que fazer? Ela tem que procurar uma ajuda de qualquer forma? Com certeza. Primeiro, pelo fato de fumar. Segundo, por fumar próximo a outras pessoas, né? E procurar auxílio é importantíssimo. Né? Quem está perto também sofre os mesmos problemas? Acaba sofrendo, né? Porque o cigarro ele é extremamente tóxico, né? A fumaça do cigarro, realmente a fumaça secundária, que a gente chama, que é a fumaça que queima na ponta do cigarro, é extremamente tóxica. Faz tanto mal para o próprio fumante como para quem está próximo, né? Então, quer dizer, é perigoso também se você estiver do lado de alguém que fuma, né? Eu amo essa lei que começou aqui no estado de São Paulo e foi para o Brasil inteiro de proibir que se fume em locais fechados. Eu particularmente amo e não estou fazendo aí nenhuma acusação a quem fuma, simplesmente preservar a saúde de quem não fuma. Vamos lá, que tem mais uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala com a gente? É o Sandro. Oi, Sandra, de São José? São José. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber se é verdade que o cigarro ele envelhece, faz mal aos dentes e quais as coisas prejudiciais que acontecem com o cigarro. Enquanto o Dr. Douglas explica, eu vou até pedir para a produção ir colocando algumas fotos também, para você ver, Sandra, e o pessoal de casa, o que pode causar o cigarro no organismo da gente. Envelhece, prejudica a saúde da boca? Sim. Bom, os componentes do cigarro são aproximadamente 4.700 substâncias tóxicas. Tá? Dentre elas, a gente salienta a nicotina, o monóxido de carbono, o alcatrão e em torno de 50 elementos cancerígenos. Tá? Então, o que acontece? O cigarro, como as imagens estão mostrando, eles comprometem o sistema vascular da... Aquele primeiro pé que a gente viu, eu não sei se a produção tem como voltar, aquilo lá é um pé que teve que ser amputado. Sim. Porque teve um porque comprometimento. Tem uma falta de oxigênio, ou seja, os vasos sanguíneos vão interrompendo o seu fluxo e o oxigênio, o aporte de oxigênio não chega a esse tecido e vai morrendo o tecido. E assim como acontece no pé, acontece no cérebro, acontece no coração, que são os infartos, os derrames. Tá? Agora, em relação à boca, você tem o alcatrão, né? E os elementos, né? Do tabaco que vão agredindo a mucosa, prejudicando os dentes. E em relação à pele, você tem uma oxigenação comprometida que vai, digamos assim, prejudicando essa nutrição do tecido e, consequentemente, vai envelhecendo o tecido. Então, a pessoa que fuma, ela visualmente, ela aparenta ser mais velha. E quando a gente fala de cigarro, tem gente que fala assim, eu fumo, mas eu não trago. Daqui a pouco a gente vai saber do Dr. Douglas se causa o mesmo problema você fumar e não tragar aquele fumo de rolo, aquele fumo de palha, tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho, mas antes a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação. Vamos começar com uma notícia triste de morte. 3 funcionários do frigorífico Marfrige permanecem internados na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Presidente Prudente, a 558 quilômetros de São Paulo, após sofrerem aí uma intoxicação na unidade da empresa em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. O acidente foi ontem. 4 pessoas morreram, outras 16 também sofreram intoxicação em decorrência da liberação de uma massa de gás ácida no curtume do frigorífico. O acidente aconteceu durante o descarregamento de 10 mil litros de um agente à base de sulfidrato de sódio em um dos 3 tanques instalados no curtume. A polícia está investigando também as causas desse acidente. E pode ter uma reviravolta aí na morte de Amy Winehouse.
House, a autópsia da cantora, que determinou a causa da morte foi por intoxicação de álcool, por álcool. E essa análise pode ser invalidada, segundo a imprensa britânica. A assistente do médico legista não poderia ter atuado nessa posição e todos os resultados assistidos por ela devem ser considerados ilegais. Bom, tá aí mais uma polêmica no caso da morte dessa grande atriz. Pedro Mariano, faz tempo que a gente não tricota, né, Pedro Mariano? Vou te contar uma coisa. Vamos tricotar. Tricotar, infelizmente, também com uma notícia triste. Internado na Santa Casa de Saúde de São José, no Rio de Janeiro, hoje, Tiago Fragoso. Ele fará uma cirurgia para alinhar as 5 costelas que quebrou no acidente durante a apresentação do musical Xanadu, de Miguel Falabella, no sábado passado. Ele e a Daniele Vinicius caíram, simplesmente despencaram, aí o cabo de aço quebrou e eles despencaram. E a Letícia Birman, filha de José Luiz da Atena, estampa aí as sessão preliminares da revista VIP de fevereiro. Olha só, a modelo promete deixar os marmanjos, olha a filha da Datena aí, do Datena, babando com suas belas curvas. Os cinegrafistas aqui estão com os olhos todos postados e os pescoços virados para a câmera. Ela tá aí de camisola, etc e tal, toda saliente. Bom, Pedro Mariano, daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais bate-papo sobre os perigos do cigarro, o que pode causar no nosso organismo. Mas eu quero muito beijo antes, Pedrão. Beijo pra minha esposa.